Senhores, então eu acho que vou fazer uma complementação, mas eu não concordo aí com os argumentos que estão dizendo, não só pela possibilidade de que não houvesse pregação se eu sentisse negatividade, mas se eu não sentisse negatividade e eu começasse a pregação dos mandamentos e eu fosse atacado no meio do caminho, ainda pode ser que eu continuasse de alguma forma, mas tentasse conter, porque haveria proteção em meio ao pecado, então veja só. Mas o que eu estava contabilizando quando foi a primeira vez que eu tentei ali retornar ao ministério foi o seguinte: ah, é muito mais provável que na primeira vez eu pegando as pessoas um pouco de surpresa não haja defesa do que numa segunda vez eu fosse numa primeira e daí fosse numa segunda e aí as pessoas apresentariam algum tipo de defesa contra a minha pessoa. Então assim, eu não concordo com esse negócio de que coloquei as pessoas em risco, sim, mas eu não tenho escolha a não ser fazer isso em algum momento para verificar, porque eu acho que teria que ser testado para ver se tem risco ou não e tudo mais, ou mesmo para ver se a pregação dos mandamentos encaixa. Então, ok, eu concordo com o teste. Tinha a possibilidade de não ter risco nenhum, inclusive. E aí o que me deixaria, eu estaria errado nessa hipótese, inclusive, né? Mas se não tem risco, por que eu não faço a pregação? Já que não há risco nenhum e não teria nem problema ali sobre a questão da debatibilidade, que eu acharia errado, então o simples fato de discutir já seria um conceito errado e tal. Não teria problema nem em relação a isso, na verdade. Né? Ok, então era uma possibilidade. Mas vamos que daí eu passasse essa primeira possibilidade, eu volto uma segunda vez e aí as pessoas já vêm mais preparadas no sentido de trazer pessoas que me rebateriam. A chance de a minha pregação dar certo, a minha intervenção dar certo e eu resolver o problema é muito, muito maior na primeira do que na segunda, em que na segunda eles viriam preparados, na primeira não muito, eles seriam pegos um pouco de surpresa. E inclusive com menos possibilidade de haver risco de alto escândalo, né? De escândalo muito complicado e difícil de eventualmente amainar ou acalmar as pessoas, né? Ou mesmo eu também não sofrer. O risco era menor na primeira do que numa segunda vez. Aí que tá, se eu só passo mal numa primeira vez, isso me é tido de repente como punição, imagine numa segunda. Se eu ainda insistisse naquela situação uma segunda vez, em relação a esse ministério, cara, eu acho que ia cair um meteoro da minha cabeça, literal, sem essa comparação meio não muito inteligente, para dizer o mínimo, né? Essa comparação chula até, de não, porque eu tomei na cabeça porque como é que é como é que é, argumentaram contra a minha pessoa em relação a deixar preso e tal, que é um raciocínio, eu consegui discordar do argumento, eu sabia porque que ele estava errado, e ainda não só sabia que a acusação estava errada, que quando eu ainda corrigi a acusação e fiz a acusação correta contra mim mesmo. Não só isso, pra mim eu não senti dor de cabeça por causa disso, na verdade. Né? E nem depois, machucou meu coração. Eu nunca tive dor de cabeça por causa disso, em termos físicos. Não me deu enxaqueca, não me deu nada. Então, tipo, bateram na cabeça. Eu acho que não, cara. Não senti dor nenhuma na cabeça. E olha, não tem assim, porque nós trabalhamos alguma coisa. Senhores, não ajam como se eu não soubesse da armadilha. Ou eu fico lá e eventualmente há um risco argumentativo de falarem sobre a questão da trabalhista com falso testemunho, ou de maneira exagerada e errada, ou se eu saio do ministério vão dizer que eu abandonei filhos espirituais quando eu não sabia de filhos espirituais. E eles não vão falar, eles não falaram. E mesmo na acusação, quando eles retomam o tema, quando eu já tinha respondido cabalmente, eles retomam o tema, não disseram isso, disseram que eu sabia que eu era mãe espiritual, quer dizer, não, forçaram a argumentação e hipnoticamente não deu certo. Mas independentemente disso, né? Deixa eu ver o que eu ia falar. Sim, não no sentido de machucar a cabeça, no sentido de, porque fizemos um argumento que de alguma forma surpreendeu a pessoa quando talvez eu estivesse em pecado, né? Não fizemos aqui um argumento, surpreendemos a pessoa. É como se isso fosse machucar a cabeça, né? Não, cara, a machucadura de cabeça que eu tô falando é meteoro físico mesmo, é uma pedra voar do espaço se eventualmente eu tentasse uma segunda vez seguida naquela circunstância. Seria pior, ou muito pior, né? Do que eventualmente passar mal, né? A situação seria, a princípio, mais terrível, né? Então, é isso. Eu acho que não. Vocês estão falando, mas uma situação de uma primeira pregação, eu estou colocando as pessoas em risco. Pô, imagine se eu fosse a segunda vez, então, com a situação planejada. Na primeira vez ainda eles não estariam totalmente planejados. Na segunda, meu amigo,
Não teria onde correr se eventualmente eu fosse então. Ou teria sim, mas tipo, seria algo muito mais complicado e mais escandaloso, ou pelo menos com uma probabilidade maior de escândalo. Então eu não concordo com essa análise de vocês. Valeu.